Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos guarde, nos abençoe, nos direcione para uma semana de milagres, onde todo bom propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Vamos para Daniel 6, na verdade já estamos em Daniel 6:4, que diz assim, que está escrito, então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos coisa alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então os presidentes e satrapas foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura, a interdição, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estava assinada, entrou em seu quarto, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, e se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste o interdito, que por espaço de 30 dias todo homem que fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, e segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Até aqui, amados, Até aqui. Vamos orar? Eu peço que quando você ver essa live, faça como Daniel. Impõe as mãos sobre a sua nação, sobre uma bandeira, sobre alguma coisa que represente a nação brasileira. Daniel não tinha bandeira naquele tempo, não havia esses símbolos, da nação. Ele dirigia, como ele estava ali no cativeiro babilônico, ele levantava as mãos para o lado de Jerusalém, Se você não está no Brasil, mas você é um brasileiro que está em outro país, Se tem noção de que onde fica o Brasil, levante suas mãos em direção à nação e ore. Se você tem um símbolo da nação, um brasão, uma bandeira, se não tem, é muito fácil adquirir nas plataformas, É só acionar o Google e com certeza vai aparecer um monte. E ore pela sua nação. Uma coisa que eu acho bonito nos árabes, no pessoal muçulmano, eles estejam onde estiver, deu a hora deles orarem, eles se prostram, esteja quem estiver na casa deles, eles se prostram e oram. Eles são fiéis na sua cultura de cultuar a Deus, de adorar a Deus.
E nós, né? Nós oramos pela nação quantas vezes no dia? Nós nos prostramos diante de Deus pelo país quantas vezes no dia, né? Imagina, muitos quando o pastor solicita que alguém ore pela sua nação, muitos até criticam, acham desnecessário, né? Mas aqui a palavra de Deus mostrando que Daniel estava numa condição de cativeiro, né? Ele não tinha, na verdade, boa parte de sua herança judaica, até seu nome, né, já havia sido mudado para o nome babilônico, que o nome dele, na verdade, era o nome dos deuses, né? Os jovens que foram retirados de Jerusalém para viver no cativeiro babilônico, o nome foram mudados e todos os nomes eram o nome de deuses, dos deuses babilônicos, né? E é claro que Daniel não podia prestar um culto a Deus da forma que prescrevia a lei de Deus, mediante sacrifícios no templo de Jerusalém. Mesmo assim, ele virava o seu rosto para a terra prometida, 3 vezes ao dia para orar. Nem mesmo a ameaça de morte faz com que ele abandonasse essa prática. Por essa ocasião, Daniel estava na Babilônia e fazia mais de 60 anos. Estava provavelmente em sua 8ª década de vida, né? Já não era mais um jovenzinho, já estava, né? Naquele tempo, 80 anos não era nada, né? Que o pessoal vivia até 100, 200 anos e Matusalém viveu 1000 anos, né? Então, ele era um jovem ainda, né? Nos dias de hoje, tem muita gente com 80 anos vivendo bem, bem-estar, né? Com saúde, com vigor. Mas muitos não, né? Muitos já realmente é enfado e canseira. Nós podemos ver que aqui, o que a gente vê nesse texto, né? A gente vê a fidelidade de Daniel, a gente vê a pilantragem, né? Dos invejosos, né? Dos satrapas, dos outros príncipes que via que ele era brilhante, tudo que Daniel fazia sobrepujava aos demais. Havia nele o Espírito excelente, o Espírito Santo de Deus. E a gente vê nesse texto, se você ler o capítulo todo, você vai ver que eles já estavam marcando Daniel há muito tempo, querendo destituir, e não achava nada de errado nele, porque a conduta dele era irrepreensível. Que é assim que tem que ser a conduta de todo cristão, todo aquele que se chama pelo nome do Senhor. E eles já martelavam, já articulavam entre eles como pegar Daniel, né, de calça curta. E eles chegaram à conclusão que não havia, ele era realmente extremamente correto. Ele não tinha desonestidade, ele não era fraudulento, não era corrupto, não tinha como pegá-lo. E aí só através de calúnia, de acusação, ou se legitimamente só se fosse de fato na fé, né, que ele tinha em Deus. Então o que ocorreu? Eles, né, criaram um decreto, né, para interditar Daniel. E foram o rei. E os reis daquela época. E olha que o Dario não era um rei ruim, era um rei bom, mas todos eles eram vaidosos, soberbos. E eles se achavam Deus, eles achavam que eles tinham que ser reverenciados como deuses. Se achavam muita coisa mesmo. E o Dario, né, soberbo, arrogante, que todos aqueles reis, né, não escapou nenhum não, todos eles eram uma soberba horrorosa, uma arrogância terrível, né? O melhor era assim, né? Queria ser cultuado, queria ser mimado, queria receber honras de Deus, não de rei, né? Porque o rei a gente precisa realmente honrar, respeitar, agora adorar jamais. Adoração só ao único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo é quem foi enviado, né? E é o Espírito Santo que é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo é que diferencia Deus do o verdadeiro Deus. Sem o Espírito Santo, o verdadeiro Deus seria mais um Deus. Mas é o Espírito dele que dá realmente a vida dele,
né? Quando o espírito sai de uma pessoa, a pessoa vira um cadáver, é apenas um cadáver. Deus, sem ser o espírito, ele não seria quem ele é. É o espírito dele que a tudo dá vida, tudo cria, tudo dá força. E nós podemos ver, de fato, a fidelidade de Daniel ali, né? Se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele foi jogado na cova dos leões e os leões ficaram... achou que era mais um leão que estava ali dentro. Era mais um companheiro que tinha chegado e naquela noite o leão jejuou. Tem uma música que diz que era para Daniel fazer até do leão travesseiro e dormir ali de boa, ficar tranquilo, porque estava tudo certo. Mas nós vemos também que talvez Daniel tenha deixado uma brecha. Nós vemos no Novo Testamento que Jesus manda, quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e teu pai que está em secreto te responderá. E nós vemos que Daniel, mas era a cultura daquela época, né? As pessoas realmente tinham esse hábito e ele abria as janelas para virar as mãos, impor as mãos para Jerusalém. Mas ele podia também fazer isso de porta fechada, né? E às vezes, irmãos, a gente é tão cuidadoso, às vezes a gente é tão zeloso com as coisas de Deus, às vezes a gente é tão responsável, mas às vezes ainda fica brecha para o inimigo atuar contra a gente, armar contra a gente. Então tem situações que a gente tem mesmo que fechar as portas, todas as portas, né? Quando for orar, seja prudente, né? Às vezes a gente quer impor a nossa fé a outros. Uma vez eu fiquei hospedada na casa de uns árabes. Houve uma necessidade e eu tive que ficar na casa deles. E, meu Deus, que tortura que é. Eles ligavam a TV, eles dormem com a TV ligada no Alcorão, no Islã, numa rádio, num canal, na verdade, é um canal. E era a noite inteira, eles orando, orando, orando. E eu não conseguia dormir, porque ele deixava a TV bem alta. Eu digo, meu Deus, isso é uma tortura. Né? Uma coisa que eu não entendo, não sei nem o que está dizendo, porque eu não entendo a língua árabe. E toda hora eles iam orar e iam se prostrar. E eles colocam, esqueci o nome, é um turbante que eles colocam sobre eles para invocar a Deus, né? Só que aquele árabe, depois que ele se levantava, ele gritava com a esposa, com as crianças, batia no rosto dos filhos. Eu presenciei ele batendo no rosto da filha, sabe? Espanca a esposa. E entre outras coisas, né? Fumava assim terrivelmente. E eu tentava assim falar para ele, dizer para ele que não adiantava ele orar 3 vezes ao dia, deixar a TV ligada bem alto, se ele não amasse a família dele. Não adiantava, Deus não ia ouvir a oração dele, não adiantava. E eu falava mesmo, falava com educação, com respeito, mas firme, que ele precisava de fato mudar o comportamento, né? Porque invocar a Deus, ok, mas que adianta se não tiver amor, se tratar mal a família? E eu fiquei ali, para mim foi uma tortura muito grande, né? E nós vemos que, mas eu admiro neles essa fidelidade que eles têm para com Deus. Mas é o tipo da coisa, não adianta fazer uma coisa e desprezar outras, amados, né? E, na verdade, quem salva é Jesus Cristo. E eles não aceitam, assim, de forma alguma, Jesus como Deus. Para eles, Jesus foi apenas um profeta e está de bom tamanho, né? E não é só isso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém vai ao Pai. Né? E o que nós aplicamos aqui, o que nós vemos aqui, é que Daniel, se ele falhou, foi em deixar a porta aberta, né? Se ele falhou, foi em querer impor. Querer impor, não, perdão. É de fato deixar a porta aberta. E às vezes nós incorremos nesses erros. Muitos religiosos de outra fé incorrem nesses erros em querer forçar. E nós cristãos também. Tem cristão que é tão assim, quer impor a fé, e não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus.
por força e por violência quando você quer se apoderar de uma bênção, de uma vitória, como agora nós estamos orando pelas nações. Se nós não orarmos com autoridade, com força, com exigência de Deus, realmente as coisas não vão acontecer. Mas quando se trata de pregar o evangelho, a gente tem que pregar com amor, a gente tem que usar termos respeitosos e amáveis, usar de amabilidade para com o próximo e não querer forçá-lo. O que a gente tem é que informar. Informar que Jesus Cristo está às portas, que se a toda alma que pecar, essa morrerá. Que aquele que não se converter a Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus, não vai ter salvação mesmo, porque a salvação está em Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não veio à Terra para em vão, para morrer e ficar na história, não. Ser mais um vulto histórico, não. Ele veio na condição de redentor, redimir. O que é redimir? É arrancar alguém que está numa situação de perigo, de perca, de cativeiro. É um resgatar alguma coisa que estava perdida. Né? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E essa é a nossa missão, de informar que aquele que crê, que nele crê, será salvo. Os pilares da salvação é aquele que nele crê, será salvo. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus diante dos homens será confessado diante de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Que aquele que não crê já está condenado. E tem outros pilares, né? Mas no momento vamos falar desses. E agora vamos orar. E fato é que Deus honrou Daniel e o leão. O leão nem percebeu que Daniel estava lá. Acho que recebeu ali uma anestesia, ordem direta de Deus para não enxergar Daniel. E nos dias de hoje nós também precisamos fazer isso. Fazer que o Senhor nos invisibilize dos leões perigosos, dos leões famintos, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Vamos orar pela nossa nação? Você que está ouvindo e não é brasileiro, ore pela sua nação. A sua nação precisa de salvação tanto quanto o Brasil. Você que está ouvindo essa live é de outro país, ame sua nação, clame a Deus por ela, para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte, em nome de Jesus. Senhor Jesus, a tua palavra diz para entrarmos na tua presença com ousadia, Senhor, a fim de alcançarmos socorro em tempo oportuno. E, Senhor, eu venho aqui, eu sei que eu não estou só, porque eu sei que tem muita gente orando, meu Deus. Tem muita gente pagando preço pela nação, tem muitas igrejas que estão comprometidas, tem muita gente fazendo live de intercessão pelo país. Eu sei que eu sou apenas mais uma, Senhor, mas é melhor mais um do que menos um. E eu clamo a Ti para que o Senhor tenha compaixão do solo brasileiro, Senhor. Que o Senhor tome nas Tuas mãos, Senhor, as terras brasileiras, as águas brasileiras, as indústrias brasileiras, o comércio brasileiro. Ó Espírito Santo, todas as fronteiras brasileiras, todas as almas, Senhor, que residem em Brasil. Ó querido Espírito Santo, tome nas suas mãos, Senhor, essa nação tão querida, Deus, essa nação que é mãe de tantas pátrias, porque tantos outros povos recorrem ao Brasil, encontram portas abertas e é socorrido aqui, Senhor. Deus de poder e graça, agindo o Senhor, quem impedirá, meu Deus? Tua palavra diz, pede-me, eu te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. E eu clamo a ti, Senhor, te peço a nação brasileira por herança do teu povo, Senhor, por herança do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh Deus Todo-Poderoso, Yoshua Hamashia, eu te invoco. A tua palavra diz que aquele que invocar o teu nome será salvo. E eu te invoco, Senhor, Espírito Santo do Deus vivo, Yoshua Hamashia, Yahush, Alfa e Ômega, Deus Todo-Poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, fiel e verdadeiro. Toma, meu Deus, a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Repreenda, meu Deus, toda fúria contrária, toda fúria do inimigo, Senhor. Toda ação contrária ao teu Santo Espírito.
Oh, Deus, apodera-te de Brasil, Senhor. Oh, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É o Senhor quem manda nos limites da terra. É o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem o eixo da terra nas suas mãos, que é o Senhor quem comanda, Senhor, os limites da terra, que o Senhor desenrola os céus como cortina. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor detém as águas no seu punho, que é o Senhor, quando o Senhor fala, até as montanhas se derretem, Senhor, até os montes se derretem, as águas esbravejam, Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz, Senhor, as servas parir. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. Eu te peço, ó voz do Senhor, alcance a nação brasileira. Fale, Senhor, com cada brasileiro. Tome a política brasileira nas tuas mãos. Tome todos os candidatos brasileiros em tuas mãos, todos os líderes brasileiros, líderes políticos, líderes em todos os segmentos, Senhor, de comércio, de indústria, todos os segmentos sustentáveis, Senhor, toma nas tuas mãos. Oh, Deus Todo-Poderoso, toma nas tuas mãos, Senhor, as eleições deste ano em Brasil. Toma nas tuas mãos cada candidato. Toma nas tuas mãos, Senhor. Levanta homens sérios para ocupar o trono brasileiro, os lugares altos dessa nação, Senhor. Oh, meu Deus, é o Senhor que levanta reis e abate reis. Levante homens decentes, Senhor, para a glória do teu nome. Repreenda, Espírito Santo de Deus, todo abutre, toda síndrome de moabitas, de amonitas, toda síndrome de jebuseus, amorreus, filisteus, Senhor, que representa os inimigos do Senhor em toda a terra. Oh, Espírito Santo de Deus, levante gente séria, gente que preste para ocupar cargos de confiança na nação, Senhor, no STF, no Senado, na Câmara, Senhor. Oh, meu Deus, contempla, Senhor, toda corrupção, todo roubo, toda... Oh, Espírito de Deus, me falta até termo, Senhor. Tudo que é feito, Senhor, com o dinheiro do povo, que seria, o justo seria para socorrer o povo. Tanta gente, Senhor, explorando a nação. Deus, põe tuas mãos, Deus, Todo-Poderoso. Senhor, age, meu Deus. Ô, Senhor, levanta a igreja brasileira, Senhor, para se colocar na brecha como uma só pessoa. Levanta a igreja, Senhor, com oração, com jejum, com pedido de perdão pela nação, Senhor, com arrependimento. Oh, Deus de poder e graça, socorre, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, levanta os pastores, Senhor, renova as forças dos teus servos, guarda os obreiros, os missionários, Senhor, que estão fazendo a tua obra nos extremos do país, passando toda sorte de necessidade. Oh, Senhor, venha socorrer a nação brasileira, as pessoas que não têm onde morar. Meu Deus, aqui em São Paulo, Senhor, sempre teve morador de rua, mas nunca como agora. Espírito Santo de Deus, o centro de São Paulo era tão limpo, a gente não via um papel no chão, Senhor. E agora estão organizando até favela no centro da cidade. Oh, Espírito de Deus, oh, Senhor, dá ordem para o governo de São Paulo, para as pessoas que podem agilizar, Senhor, para preparar casas para essas pessoas. Tanta casa, meu Deus, desocupada, tantos prédios fechados, dá ordem, Senhor, para esses homens desapropriar e colocar esses moradores de rua, Senhor. São famílias, são homens pessoas que estão em condição de extrema vulnerabilidade. Dá direção, meu Deus, para esse pessoal, tirar essas pessoas que são dependentes químicos e colocá-los em clínicas, em casa de recuperação, de criar programas, Senhor, de desintoxicação no sangue dessas pessoas. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia e compaixão.
O Senhor pode fazer isso. Incomoda, meu Deus, os prefeitos, incomoda as subprefeituras, assistentes sociais. Ô Espírito Santo, tenha compaixão da nossa nação. Meu Deus, toma a agricultura nas tuas mãos, Senhor. Em época de inverno, as estradas de terra, Senhor, ficam todas intransitáveis. Os agricultores precisam transportar seus alimentos para vender, para comercializar e não tem como. E os prefeitos, eu sei porque eu já morei em lugar assim. Eu tentava falar com o prefeito, ele sempre dava uma desculpa esfarrapada. Eu saí de lá, ele não fez nada pela estrada. Colocava um barro qualquer e não fazia o que tinha que ser feito. Se esses homens por mês eles asfaltassem pelo menos 1 metro, 1 quilômetro da estrada, com certeza não teria mais nenhuma uma estrada para ser asfaltada, Deus, mas é uma vergonha. Aqui em São Paulo, como é o caso de Pedra Branca, Senhor. Pedra Branca é um bairro de Santa Isabel. Não só lá, mas Pouso Alegre, um lugar maravilhoso, um lugar que é um verdadeiro oásis, terras férteis, água mineral e os governos, um lugar maravilhoso para turismo. E nem o prefeito, nem o governador e nem o prefeito desse lugar faz nada. Entra prefeito e sai prefeito. E o máximo que eles fazem, meu Deus, é jogar umas pedrinhas de vez em quando. Eu que morei naquela região, as pessoas que moram lá arrumam emprego e não conseguem ficar, meu Deus, porque não tem transporte, as empresas demitem. Ô Espírito de Deus, e esses canalhas só aparecem quando é para pedir voto. Quando é em época de eleição, eles conseguem achar, eles conseguem ir e perturbar as famílias e tá de porta em porta pedindo voto. Jesus, faça justiça, Senhor. Porque eles, ou eu não sei se foi verdade, Espírito Santo, ou se foi mentira, mas disseram que tem uma lei doméstica aí que ninguém pode ir na casa de ninguém pregar. Se isso for verdade, que eu espero que seja mentira, que também seja incluída esse negócio de político tá na época de eleição, eles estarem perturbando nas casas, pedindo voto, Senhor. Passa o ano todo, passa o mandato deles todo, eles não vão levar uma cesta básica para quem precisa. Algum vereador vai, porque eu via alguns vereadores realmente tentando socorrer a população. Mas eu nunca vi o prefeito socorrer ninguém, Senhor. Eu nunca vi um governador ir lá para ver o que o povo está precisando. Mas na época da eleição eles aparecem. Senhor, em nome de Jesus, põe vergonha na cara desses homens, Senhor. Incomoda, dá respeito, que ele venha respeitar o povo. Porque eles trabalham para nós. Nós somos os patrões deles e eles devem nos respeito. Oh, Senhor, dá consciência para esses homens, em nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos, Senhor. Tem cidades no Paraná, Senhor, que nem ônibus tem. Tem cidades que as pessoas andam quilômetros e quilômetros a pé. A saúde, Senhor, está uma escassez. Nem remédio mais nos postos tem, Senhor. E os remédios que tem não está mais fazendo efeito. Eu mesmo tomo remédio para diabetes e o remédio não está mais fazendo efeito. Às vezes eu pego até remédio vencido. Deus, passa o teu poder, Senhor. Faça justiça, Deus, alcança. Porque nós pagamos impostos muito altos, Senhor. E ter remédio, acesso a remédio é o direito. É direito do povo brasileiro. Porque eles cobram demais. O impostômetro aqui em São Paulo não para. Já está na casa... Eu nunca mais vi, mas a última vez que eu vi já estava na casa de bilhões. E Deus, para onde vai todo esse dinheiro, Senhor? Esse dinheiro é sangue do povo, Senhor. Tenha misericórdia. Tome, Senhor, a nação brasileira nas tuas mãos. Oh, meu Deus, põe temor em cada coração que mexe com o dinheiro da nossa nação, que lida com os nossos impostos. Senhor, faça justiça, Senhor.